Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Hoje nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre questões. Eu vou resolver com você aí de casa, é isso aí, meu amigo e minha amiga. Nós vamos resolver aqui algumas questões sobre o direito constitucional. Questões essas que foram objeto de prova para a organizadora VUNESP. Então você que está se preparando para o concurso do TCM São Paulo, uma excelente oportunidade para você treinar os seus conhecimentos. Até porque a maior parte das questões que nós vamos resolver aqui neste bloco de aulas são questões que foram extraídas aí de um órgão aplicado na área de controle, o TCE São Paulo. Então a tendência aqui é que uma parte, dessa disciplina ela seja cobrada da mesma maneira na sua prova. Então é importante você acompanhar a nossa aula. Professor, eu vou prestar outro concurso que não é o TCM. Vale a pena você acompanhar a nossa aula também. Muitas dicas, muitas orientações que eu vou trazer aqui para você no decorrer das nossas aulas, do nosso evento, da nossa aula, vai ser importante, você vai aplicar em diversas provas, tá certo? Então você que ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo no botão inscreva-se para que você receba as nossas atualizações. É importante também que você clique no sininho, clique aí no sininho para você receber as nossas atualizações. Siga-nos lá no Instagram, siga-nos também no Facebook. Coloque aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou do vídeo, tá certo? Se você quer ver algum assunto em específico nos nossos próximos eventos, aqui no Qualis Concursos você tem voz, nós ouvimos você. Nossos moderadores vão acompanhar todos os comentários a fim de trazer para você aí de casa o que você realmente precisa, o que você quer ver. Então nós vamos analisar a sua opinião, coloque aí ela então, tá certo? Bom, vamos lá então? Vamos colocar aqui o material para você acompanhar junto com o professor, tá aí na tela. Nós vamos então falar um pouquinho do direito constitucional. Afinal, direito constitucional é mais legal, não é? É o que dizem por aí. Hoje nós vamos corrigir algumas questões dessa disciplina. Vamos lá então. Vamos para a nossa primeira pergunta. Essa pergunta ela caiu aí no concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cargo de agente da fiscalização, lá no ano de 2017. A questão ela dizia o seguinte: Narciso é procurador do município e recentemente assumiu um segundo cargo remunerado, com horário compatível com o do seu primeiro cargo, em uma sociedade de economia mista. Nessa situação, segundo o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Narciso. Bom, veja que a questão ela não trouxe tantos elementos assim. Ela não disse o que ele faria ou o que ele deixaria de fazer, se ele assume um cargo de advogado, nessa sociedade de economia mista, enfim. Então a gente não vai ficar subentendendo o que não está escrito. Então, ao bater o olho aqui no enunciado da questão, é importante que você já se lembre de alguns preceitos constitucionais, principalmente lá do artigo 37, e que vai trazer algumas regrinhas sobre a acumulação remunerada de cargos públicos. E aí eu lhe pergunto, meu amigo, a regra é que o servidor tenha até 2 cargos públicos, não é isso? Se você disse sim, joinha, você errou. Por quê? Nossa, professor, eu vi isso. Vamos lá. A regra é que você tem apenas um cargo público. Excepcionalmente, você poderá acumular até 2 cargos públicos. Então, perceba que é uma questão sutil, mas é muitas vezes assim que a organizadora faz com que você erre e perca ali um pontinho valioso em prova. A regra, então, é 1 e não 2. A regra é 1. Você ocupar 2 cargos públicos, aí já é exceção. Compreendeu? Então, absorva já isso. E como que funciona essa acumulação de cargos públicos de maneira excepcional? A Constituição fala que desde que haja compatibilidade de horários, você poderá acumular um cargo técnico-científico com o de professor, 2 cargos de professor ou 2 cargos privativos de profissional da área de saúde. Então, meu amigo, veja só que
Aqui, essa questão da definição do cargo técnico e cargo científico, eu não vou aprofundar tanto com você, mas para que você tenha uma noção, uma ideia. Normalmente ali o cargo científico, eles falam a questão da pessoa que tem lá um curso de nível superior, que ocupa lá um cargo que faça necessário, né, a atividade, que você tenha esse curso de nível superior, empregue isso. O cargo técnico está relacionado à questão de você ter uma habilitação técnica, né, como um enfermeiro, como um técnico mesmo, e assim por diante. Só que a gente tem até decisões um pouquinho diferentes. Por isso que eu não vou entrar muito nessa seara, porque não é exatamente o objetivo dessa aula, mas tem decisões que dizem que, inclusive, poderíamos considerar como um cargo técnico aquele no qual a pessoa faz uma preparação, faz ali um curso para se habilitar ao exercício daquela atividade, como os cursos de formação, enfim. Existem aí alguns posicionamentos, tá? E aí a gente pode, de repente, fazer um evento só sobre isso. Coloca aí nos comentários o que você quer que a gente vai te ouvir, tá? Mas, em suma, o que você tinha que saber para essa questão é isso. Então, voltando aqui ao enunciado, olha só. Narciso, ele é procurador do município. Então, ele faz parte aí dos quadros da administração direta. Então a regra é que ele ocupe somente um cargo público, certo? E aqui diz que ele vai assumir um outro cargo numa sociedade de economia mista? Pode? Não, não pode. Porque a vedação de acumular cargos públicos se estende também para a administração indireta. Então ele não pode. Sabendo disso, a gente já consegue ler as alternativas. Vamos ver junto comigo? Olha só. Ele incidiu na hipótese de acumulação ilegal de cargos públicos? É isso aí, ele incidiu. Então, a gente já sabe que o gabarito aqui é a letra A. Mas vamos ver as outras. Você sempre lê todas as alternativas, tá? Ele estaria incorrendo em acumulação proibida de cargos apenas se a lei que regulamenta a sua carreira contemple dispositivo que exige a dedicação exclusiva ao cargo de procurador. Aqui a organizadora que está uma confundida aí na cabeça da pessoa, né? Porque assim, o procurador, se ele não tiver lá uma dedicação exclusiva, ele até pode exercer uma advocacia, exercer uma atividade privada, mas aqui a gente está falando de cargos públicos e não exercício de outras atividades. Então não pode confundir as coisas. Então a B está errada porque, na verdade, a A é que é a correta. Ele já está proibido de acordo com a Constituição Federal. Ele incidiu na hipótese de acumulação ilegal de cargos públicos. Alternativa C, não está violando qualquer norma legal ou constitucional. Errado, ele viola a Constituição Federal. Ele está incidindo na acumulação ilegal de cargos públicos, uma vez que o segundo cargo por ele assumido é em uma sociedade de direito privado. Bom, veja que essa questão, essa regrinha da vedação de acumulação de cargos públicos se estende para a empresa pública, se estende para a sociedade de economia mista, mesmo que elas sejam regidas pelo direito privado? Sim, mesmo que o regime jurídico delas seja o direito privado. É vedado, tá bom? É proibido. Essa proibição se estende a elas. Vamos ver a próxima alternativa. Não estará contrariando a Carta Magna ao ter assumido o segundo cargo, desde que esse seja técnico ou científico. Não pode, né? Não pode. Ele vai estar aí, enfim. Primeiro que a gente nem sabe qual que é o cargo que ele vai assumir na Sociedade de Economia Mista, mas ele não pode, porque ele vai estar acumulando um cargo da administração direta com um cargo da indireta. Não pode. Lá não disse que é professor ou algo do gênero, né? Ele disse, ó, vai assumir um cargo na Sociedade de Economia Mista. Então, pressupomos que se encaixa na acumulação ilícita, na acumulação ilegal, na acumulação inconstitucional. Vamos lá. Alternativa E. Não está violando a Constituição, uma vez que seu cargo no município permite a acumulação com esse outro tipo de cargo. Errado. Essa vedação de acumulação ela vai da direta para a indireta também. Então não pode. Então não é permitido, ao contrário do que a alternativa está aqui nos falando. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito qualquer... Coloca aí na tela, produção. É isso aí, letra A de aprovado. Ele incidiu na hipótese de acumulação ilegal de cargos. Vamos ver o dispositivo legal? Acompanha aí junto comigo. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
exceto, ó, tá vendo? A regra, então, é só um. Por isso que eu falei que a regra é só um, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos. Então, regra é ter só um. Aí vem a exceção, olha só. Exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Que aqui, o inciso 11 ele fala do teto remuneratório, tá? Que a gente vai abordar aí em uma outra aula, um outro evento. Quer saber mais sobre ele? Coloca aí nos comentários que a gente faz um evento sobre esse inciso. Vamos lá. Então, como é que funciona a regrinha de exceção para acumulação de cargos públicos? Está nas alíneas aqui, olha só. Ele poderá acumular de maneira excepcional 2 cargos de professor. Ele pode ter um cargo por exemplo, ser professor numa escola estadual e ser professor em uma escola municipal. Um ele dá aula amanhã, o outro ele dá aula à noite. Pode ser? Pode. Sim, é permitido. A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então ele pode? Pode. Ele poderia lá ter um cargo de procurador e dar aulas em uma faculdade, por exemplo? Sim. Analisando somente a letra seca da Constituição, sim. Porque aí nós temos que, é claro, sempre fazer uma avaliação sistêmica e aí sempre vai ter uma lei que vai reger o cargo dele. Né? Nesse caso, ou além de leis federais, a gente pode ter lá uma lei municipal que vai reger o cargo dele. Aí é importante, é claro, que nós façamos ali uma leitura dessa lei municipal, mas a grosso modo ele até poderia, né? Sem levar em consideração outras legislações aplicáveis a ele. C, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então a pessoa pode ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta em um hospital estadual e um hospital municipal também? Sim, pode, porque está dentro da acumulação de maneira excepcional. Tranquilo até aqui? Vamos para o inciso 17, olha só. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Então, se fosse na Petrobras, ele poderia? Não, não poderia. Sociedade de economia mista. A Petronas, que é uma subsidiária da Petrobras, poderia? Também não poderia. Está entendendo? É assim que funciona. Esse é o raciocínio. E a questão falava, olha só, sociedade de economia mista. Então, se enquadra aqui nessa extensão da proibição aqui do inciso 17. Então, a gente conclui que o gabarito realmente é a letra A de aprovado. Depois dá uma lida nesses dispositivos, eles são importantíssimos. Vamos para mais uma questão. Acertou essa questão? Espero que sim, hein, meu amigo? Se tiver dúvidas, manda aqui pro prof que eu vou te ajudar. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui na próxima questão. Se tiver dúvidas, também pode colocar aqui no chat. O professor vai acompanhar o evento aí. A gente vai esclarecendo as dúvidas no chat para você. Vamos lá. Segunda questão. Caiu no TCE São Paulo para agente da fiscalização no ano de 2017 para a VUNESP. E ela perguntou o seguinte. A Constituição Federal estabelece que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Nesse diapasão, as decisões do tribunal de que resulta em imputação de débito ou multa. Olha, então aqui a gente já tem que fazer uma reflexão. Ele está dizendo que aqui a gente não vai questionar o enunciado da questão, porque não é questão CESP de certo ou errado, né? A gente vai subentender que está correto, mas é importante você sempre analisar, olha só. Então ele fala que a Constituição, ele quer saber do controle externo. A Constituição Federal estabelece que o controle externo. Quem faz o controle externo? É o Congresso Nacional. Ele é auxiliado pelos tribunais de contas. Então, no caso da União, o Tribunal de Contas da União. No caso dos estados, os tribunais de contas dos estados. No caso dos municípios, depende, né? Nem todos os municípios têm TCMs. São Paulo, Rio de Janeiro tem, mas nem todos os municípios têm e hoje não pode haver a criação de novos tribunais de contas municipais. Então não vai haver a criação de outros que não os que já existem. Né? Então, a não ser que alteremos lá a Constituição Federal. Né? Bom, então veja que no caso de decisão, aqui vamos falar do ambiente federal, né? Que ele está falando do Tribunal de Contas da União. Decisões que repercutam, que resultem em imputação de débito ou multa. Então, quando o TCU decidir que tem que se aplicar, a pessoa tem que devolver algo erário, que tem que pagar uma multa, com relação a essas decisões, o que ocasiona elas? E aqui é importante que você leia isso e já saiba
Qual que é o gabarito da questão? Sem nem ler as alternativas. Esse é o mundo perfeito. Esse é o ideal. Você lê o enunciado da questão, você já tem que saber o resultado, você já tem que saber o que vai estar contido na assertiva que vai estar correta. Então você já tem que se lembrar que isso vai ter uma característica, vai ter uma eficácia de título executivo. O que significa isso? Que a gente vai pegar aquela decisão, nesse caso do TCU, e ao invés de entrar com uma ação para se discutir se aquele débito existe ou não, isso que é o denominado processo de conhecimento, a gente não vai entrar nessa fase do processo, a gente já entra direto na execução, porque ele vira um título executivo. Então eu já não vou mais discutir aquele débito, porque ele tem característica de título executivo, tá? A gente já entra direto na execução. Vai dizer, ó, juiz, ele tem que pagar, hein? Ele tem que pagar, ó. Compreende? Então veja que, sabendo disso, a gente já sabe qual é a alternativa que tem que estar correta. Vamos ver? Olha só, alternativa A. Que não forem cumpridas serão remetidas ao Ministério Público para as providências cabíveis. Não faz assim, né? Você pode até remeter algumas situações ao Ministério Público, né? Só que assim, sinceramente, não vejo muito sentido, né? De simplesmente você remeter ao Ministério Público aquela dívida, para o Ministério Público fazer o quê? Avaliar o quê? Né? Na verdade, você tem que remeter muito mais ali às procuradorias, para que as procuradorias deem o devido andamento naquele título e cobrem judicialmente. Se for algo que pode envolver a prática de um crime, o interesse da sociedade ali como um todo, você pode até remeter peças daqueles autos ao Ministério Público, né? Só que não faz muito sentido você encaminhar para o Ministério Público executar, né? Você encaminha normalmente lá para as procuradorias. Então a alternativa A está errada. Vamos ver a alternativa B. Terão eficácia de título executivo? Olha, joinha, certinho. Este é o gabarito da questão. É ou não é, produção? É isso aí. Vamos ver a alternativa C. Serão anotadas no cadastro de devedores do tribunal até que o responsável quite o débito ou a multa. Não faz sentido, né? Se simplesmente anotar lá no cadastro de devedores do tribunal, né? Você tem que efeito que vai gerar isso? Você tem que cobrar isso dele, tem que comunicar à procuradoria para que eles possam cobrar judicialmente este valor, né? Deste devedor. Então, não é simplesmente esse o procedimento, né? Alternativa D, implicarão na suspensão dos direitos políticos do devedor se não forem devidamente cumpridas. Ora, o simplesmente existir o débito repercutir na suspensão dos direitos políticos, isso não está fazendo muito sentido. Pode ser que o ato que originou aquele débito faça com que aquela pessoa tenha os seus direitos políticos suspensos. Como, por exemplo, imagine que ela praticou um ato de enriquecimento ilícito que caracteriza improbidade administrativa. De acordo com a Lei 8.429 de 1992, realmente, para um ato como esse, a pessoa deve ter os seus direitos políticos, se eu não estou enganado, por um período que eu acho que se eu não estou enganado, né, por um período de 8 a 10 anos. Então, veja, aí é instaurado o procedimento adequado para que seja aplicada essa penalidade, né, e que só se efetiva com trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, veja, meu amigo, que o simples ato de imputar o débito não quer dizer que vai suspender os direitos políticos dela. Aí tem que ser instaurado o procedimento judicial cabível para que isso possa acontecer. Compreende? Então não é simplesmente o fato dela, de nascer o direito da administração cobrar aquele valor, mas diante de algo que fundamente realmente a suspensão, como por exemplo um ato de improbidade. Mas isso nem foi citado na questão para a gente ficar subentendendo, por isso que a alternativa D está errada, tá bom? Vamos para E. Serão cobradas judicialmente pelo próprio tribunal. Não é cobrado judicialmente pelo próprio tribunal. É encaminhado lá para a procuradoria dá o devido andamento, compreende? Então, terão eficácia de título executivo. Uma questão bem tranquilinha, tá vendo? Bem facinho aí para você acertar uma questão dessa em prova, caindo no TCM ou caindo em outra prova de concurso. Vamos ver o fundamento legal, olha só. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo 3º, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Tá vendo? Então ele praticamente copiou e colou o texto da Constituição, né? Se você não acertou essa questão, é importante que você memorize essas disposições. Costuma cair em prova, e você que é aluno do professor Evandro Musi, aluno do Qualis Concursos, vai gabaritar uma questão como essa, hein? Vamos lá. Próxima questão. Caiu no TCE Agente de Fiscalização 2017 VUNESP. O texto constitucional estabelece que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. Na hipótese, portanto, de uma dessas entidades não conseguir cumprir com esse limite dentro do prazo legal, ela adotará a seguinte providência expressamente prevista. Ora, aqui é muito simples, né? É como a gente costuma até falar para os nossos alunos. Essa é uma das hipóteses no qual o servidor ocupante de cargo efetivo pode até vir, né, a perder o cargo dele. O servidor não estável pode vir a perder o cargo dele nessa questão do endividamento. Mas aqui já é indo até mais além do que a questão quer saber. Se você for parar para pensar nas alternativas, antes de você ler as alternativas, você já tem que ter a resposta em mente. É aquela situação no qual a gente vai cobrar que o ente ele extingua ali alguns cargos em comissão. Então, vamos tirar alguns cargos em comissão que estão sendo providos para economizar dinheiro, já que a gente não está conseguindo arcar com as despesas, a gente não está cumprindo com o nosso limite de endividamento aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar aqui os cargos em comissão. Esse é o raciocínio. Com isso, a gente consegue resolver a questão, porque você vai ver que você não precisa nem se lembrar do percentual. Em algumas questões é importante você se lembrar e a gente vai ver qual ele é. Vamos lá, então, para as alternativas. A. Extinção dos cargos de provimento efetivo que não estejam ocupados até o limite de 20% do total de cargos existentes. Meu amigo, antes de eu mexer, né, entenda uma coisa, primeiro que a gente fala, né, na questão que não é simplesmente pegar e extinguir os cargos que não estejam ocupados, porque se eles não estão ocupados, eu não estou tendo, em tese, pelo menos ali uma despesa com eles, né? Eles não estão ocupados, faz sentido isso? Então faz esse raciocínio junto com o professor. B. Colocação em disponibilidade de até 20% dos servidores em atividade, com indenização a ser estipulada em lei. Então, se eu estou devendo dinheiro, não estou cumprindo com o meu limite de endividamento, eu ainda vou deixar servidores em casa ganhando sem trabalhar, não faz sentido. C. Demissão a bem do serviço público dos servidores não estáveis que deverão ser indenizados na proporção de 1/3 de sua remuneração para cada ano trabalhado. Ora, demissão a bem do serviço público são para situações muito sérias. Situações que vão, inclusive, ensejar que o servidor fique incompatibilizado para o exercício de uma nova função, atividade pública, durante determinado período de tempo. Então, se eu estou falando de limite de endividamento, como é que eu posso imputar ao servidor e aplicar uma penalidade a ele se eu, administração pública, que não cumpri com o meu dever orçamentário? Não faz sentido. Compreende? Vamos ver a próxima alternativa. Alternativa D de dado. Extinção de todos os cargos de livre nomeação e exoneração, sem direito à indenização dos servidores ocupantes dos cargos. Aí você poderia até ter ficado em dúvida, mas raciocine comigo, todos os cargos? Não tem alguns cargos que serão fundamentais, que serão imprescindíveis? E aí, se eu retirar todos os cargos, o negócio vai ficar uma bagunça e pode ser que eu arrecade ainda menos. Então faça esse raciocínio. Vamos para a alternativa E, que a gente vai ver que acaba sendo o gabarito da questão. Redução das despesas em pelo menos 20% com cargos em comissão e funções de confiança. Exatamente, é o que a Constituição Federal dispõe. Havendo essa hipótese do limite de endividamento, uma das ações que nós deveremos tomar aqui, uma das providências, é reduzir a despesa em pelo menos 20% dos cargos em comissão e funções de confiança. Compreende? Esse é o raciocínio. Vamos ver o fundamento na lei, artigo 169 da Constituição Federal. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências.
redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Copia e cola da letra da lei. Tá vendo? Só que já é um dispositivo mais específico, né? Muita gente que não deu a devida atenção pode errar uma questão como essa, a organizadora pode trocar percentual, pode ser um pouquinho mais maldosa. Aquela foi relativamente tranquila, né? Para quem leu ali a Constituição, conseguiu acertar uma questão como essa. Você vê que as questões não são de um nível de alta complexidade, vamos dizer assim. Você vê que normalmente até no nosso simulado que a gente vai ter aí para o TCM São Paulo, o nível das questões ele é um nível mais avançado do que normalmente a gente encontra em prova. Mas por quê? Porque a gente pensa que eu tenho que te preparar para a guerra mesmo. Porque se chegar lá e se tiver só uma batalhazinha, é uma coisa e você vai sair bem com um resultado bom. Eu tenho que te preparar para o pior cenário possível. Tá? Então você vê que aqui o nível das questões é um nível mais tranquilo, mas são questões que a organizadora cobrou em concursos de controle mesmo, tá? Então, no simulado, não espere que você vai enfrentar questões tão tranquilas assim, porque elas terão um nível um pouco mais avançado, até porque ali uma grande parte, né, se não quase que em sua completude das questões, elas são questões aí feitas pelos elaborados, pelos próprios professores, então a ideia foi trazer um nível de dificuldade um pouco maior mesmo, para te mostrar o quanto você precisa se preparar. É como eu disse, eu prefiro que você esteja preparado para o cenário pior possível e chegar lá no dia da prova, enfrentar um cenário bacana, um cenário mais tranquilo e você ter uma autoconfiança, estar preparado o suficiente para ter um alto rendimento em prova. Vamos lá. Próxima questão, caiu no TCE para agente de fiscalização em 2017 na VUNESP. No exercício de suas atribuições constitucionais, se o Tribunal de Contas se defrontar com uma norma que entenda ser inconstitucional, ele pode declarar a inconstitucionalidade da norma com efeito erga omnes. Ora, meu amigo, isso seria extrapolar demais, né? Como que o Tribunal de Contas vai declarar a inconstitucionalidade da norma e ainda dar efeitos para todos? Não faz sentido. B. Tem o poder de deixar de aplicar a norma ao caso concreto que está sob seu julgamento. Faz sentido, mas eu vou fazer algumas considerações. Vamos lá. Não pode deixar de aplicar a norma, pois não tem poderes jurisdicionais. D. Deve suspender o processo no qual se questiona a norma e encaminhar o caso ao Poder Judiciário para apreciar a questão da inconstitucionalidade. E a E. Deve proceder ao julgamento do caso concreto em face da legislação vigente e, ao final, remeter o caso ao Judiciário para decidir a questão da inconstitucionalidade. Meu amigo, essa questão ela é uma questão que cabe recurso para uma questão como essa, porque uma coisa é o entendimento do judiciário e outra coisa é o entendimento que normalmente os tribunais de contas vão empregar. Tá? Para fundamentar essa questão, foi utilizada uma súmula, que é uma súmula que já é antiga, uma súmula que foi feita antes da Constituição Federal de 1988. Então, uma súmula bem antiga. Então, foi essa súmula que foi utilizada como base da questão, só que hoje questiona-se muito sobre a legitimidade e sobre ainda a aplicabilidade de referida súmula diante até da nova Constituição que nós tivemos, tá? Então, eu vou trazer aqui para você e aí você vai entender o que eu quero dizer, olha só. Então, o gabarito é a letra B, como eu disse para você, né, que faria sentido. Que foi tido aqui para a banca como alternativa correta, e de acordo aqui com o entendimento, ele tem o poder de deixar de aplicar a norma ao caso concreto que está sob seu julgamento. Mas, como eu disse, isso é questionável. Cabe recurso, como eu coloquei aqui para você, olha só, questão passível de recurso, por quê? Porque a resposta está baseada em uma súmula antiga, mais velha que a Constituição Federal. Muito se questiona sobre a necessidade de revisão ou aplicabilidade dela, mas foi ela que foi levada em consideração para a resposta, que é a súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Então veja, é um controle difuso, no caso concreto, com efeitos entre as partes, não erga omnes, e apenas em matérias de competência dos tribunais de contas. Não podemos esquecer, não podemos olvidar que apreciar é diferente de declarar. Sim, realmente. Agora o que eu quero que você entenda é isso, é essa reflexão. Você viu que hoje essa súmula está um pouquinho superada, vamos dizer assim, só que alguns juristas vão entender por sua aplicabilidade, então ainda há um certo dissenso aí quanto à sua aplicabilidade ou não. A gente tem esses argumentos aí que eu já trouxe para você.
Professores, cai em prova que eu coloco. Analise todas as alternativas. Porque o que pode acontecer na sua prova é exatamente o que caiu nessa prova aqui. Ter uma súmula como base, copiar e colar essa súmula e sem ter aí devido cuidado para saber se ela ainda está sendo aplicada ou não, se existe aí um dissenso quanto à sua aplicação ou não, tá? E aí você seleciona a alternativa que mais se coadunar, isso que o professor está dizendo, tá? Você vê que não é uma questão tão antiga assim, foi cobrado dessa maneira, então eu acho importante que você conheça questões como essa daqui, tá? Pode entrar com recurso? Caberia, né? Se cair na sua prova, você tem aí argumentos para entrar com recurso com relação a uma questão como essa, tá? Mas eu espero que você não dependa de recurso, que você acerte a questão, tá? E não fique dependendo de um resultado de um recurso ali. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão de número 5 caiu na Prefeitura de Arujá em 2018, na VUNESP, e dizia o seguinte: suponha que o Poder Legislativo Municipal de Arujá tenha aprovado um projeto de lei regulamentando o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais na cidade e que o chefe do Poder Executivo, tencionando decidir pelo veto ou sanção da lei, solicite o parecer do advogado da Secretaria Jurídica da Municipalidade. Nesse caso, considerando que referida lei não infringe nenhuma lei estadual ou federal, isso é importante, isso aqui ele já te deu a dica para você lembrar de uma súmula, referido parecer deverá concluir que a lei em questão é... Bom, vamos ler de novo, ele falou, ó, uma lei que definiu um horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais. Essa lei não feriu nem lei federal e nem lei estadual. Então a gente tem que lembrar de uma súmula que eu já vou mostrar para você. E aí essa lei nós temos que entendê-la como constitucional. Então se eu já sei que eu tenho que entendê-la como constitucional, eu já excluo a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C. Resta a alternativa D e a E. Vamos ver a D e a E. D, constitucional, já que a competência concorrente entre estados, membros e municípios é regulamentar a questão. E a alternativa E, constitucional, haja vista que compete aos municípios legislar sobre questões de interesse local, como no caso enunciado. Perfeito! É a que mais vai se coadunar aqui ao que está escrito, tá? Até porque a competência concorrente normalmente não envolve a União lá também, né? E aí nós temos normas gerais e por aí vai. Veja, aqui, se você conhecer o conteúdo da súmula, você já mata a charada da questão. Então, a alternativa aí é o gabarito e vamos ver a súmula então. Olha só, na verdade eu trouxe até mais de uma súmula para você conhecer, ó. Súmula STF 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. Ponto. Foi isso que ele queria que você se lembrasse na questão, tá? E viu que ele deu até dicas para você no enunciado dela. Vamos ver a próxima súmula. Súmula vinculante STF 38. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, tá vendo? Mais de uma súmula para fundamentar a resposta aí. E aí eu peço que você não esqueça da súmula STJ de número 19, que vai dizer que a fixação do horário bancário, então bancário é outra coisa, tá? Para atendimento ao público é da competência da União. Então, a questão, né? Se estiver falando de fixação do horário bancário, então, de acordo com a STJ, isso é competência da União. Fundamento na lei, está lá no artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, com isso, a gente entende aí que realmente o gabarito é a letra E, tá? E de Evandro, não é isso? E aí tá os fundamentos para você, tá vendo? Às vezes só você lembrar o que está na Constituição, só lembrar o que está numa súmula, que você consegue acertar uma questão como essa. Vamos aqui para a nossa derradeira questão, que caiu no TJ Rio Grande do Sul em 2017, quem cobrou foi a VUNESP. E aí diz lá a questão de número 6. A súmula vinculante número 49 afirma que a lei municipal que impede a instalação do estabelecimento comercial no mesmo ramo em determinada área é... Ora, vamos raciocinar aqui comigo. É uma lei que impede que seja colocado dentro da mesma área um estabelecimento comercial concorrente? Faz sentido isso? Vamos lá. É muito comum você ver um fast food que eu não vou falar o nome do McDonald's e você vê ao lado o concorrente dele que eu também não vou falar o nome do Burger King. Veja, é muito comum você ver um do lado do outro. É a livre concorrência.
É a livre concorrência. Então, como que você, tá vendo? Pelo dia a dia, você já consegue matar a charada da questão. Será que eu posso impedir, através de lei, que se instale uma empresa concorrente do lado de outra? Não faz sentido. Até porque isso é possibilitar a livre concorrência. Se eu impedisse isso, eu estaria favorecendo aquela empresa que se instalou ali primeiro. E que não necessariamente fornece o melhor serviço para o consumidor. Então eu tenho que dar o poder de escolha ao consumidor para ele falar em qual que ele quer comprar. Compreende? Esse é o princípio aí da livre concorrência, que a Constituição se pauta nele também. Então, com isso, vamos lá. A gente conclui que essa lei ela é inconstitucional. Então, se ela é inconstitucional, eu já vou tirar a alternativa D e a alternativa E. Mas vamos ler todos. Vamos começar de baixo para cima, ó. Então, ela é, né? A área é constitucional porque, no âmbito da ordem econômica da Constituição Federal de 88, a intervenção do Estado deve coibir o abuso do poder econômico. Vamos entender, Marco? Vamos lá. Ó. Vamos ler o enunciado de novo. A súmula vinculante número 49 afirma que a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo, em determinada área é. Então, não pode ser constitucional. Como eu disse para você. D. É constitucional porque os municípios são competentes para legislar sobre assuntos de interesse local conforme previsto na Constituição. E a livre concorrência? Então é inconstitucional também. Então me sobra a A, a B e a C. Vamos ver. A. É inconstitucional porque compete privativamente à União legislar sobre atividades financeiras, econômicas e comerciais. B. É inconstitucional porque viola o princípio da livre concorrência, previsto como princípio expresso da ordem econômica da Constituição Federal de 88. Perfeitinha, que mais se coaduna aqui, meu amigo. É a que mais se coaduna, não é? Porque ainda legislar sobre interesses locais, beleza, é competência do município. Só que você impedir a livre concorrência não pode, isso não está dentro da discricionariedade do município, entende? A C vai dizer que é inconstitucional porque um dos princípios da ordem econômica da Constituição é a redução das desigualdades regionais e sociais. Ora, meu amigo, não tem relação uma coisa aqui com a outra, né? Não tem relação. Redução das desigualdades regionais e sociais para fundamentar que essa lei é inconstitucional não faz muito sentido, né? O que faz mais sentido aqui é realmente o princípio aqui da ordem econômica. E é o gabarito realmente a letra B de bola. Vamos ver as súmulas aqui, a súmula e a decisão que fundamentou isso, ó. Súmula vinculante número 49. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então é inconstitucional, é isso. Ele copiou e colou aqui a súmula vinculante e aí você tinha que se lembrar do texto dela. Aí tem o precedente aqui que eu trouxe para você, olha só. A Constituição Federal de 1988 assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do poder público, salvo nos casos previstos em lei. Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação do novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal 10.991 de 1991, limitação geográfica que induz a concentração capitalista, em detrimento do consumidor e implica cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso extraordinário 93749 de relatoria de Carlos Veloso, tá? E aí tá aí os dados do julgamento. Bom, então você viu que como eu disse, o que fundamenta aqui é o princípio, né? Nada mais, nada menos do que esse lindo princípio aqui, que é o princípio da livre concorrência, que é um princípio que deve ser resguardado, que deve ser observado. Então, você percebeu que não é um bicho de sete cabeças, principalmente quando a gente fala de prova da VUNESP. É uma organizadora bem coerente, uma organizadora que não costuma trazer assuntos tão, exceto esse que eu tratei ali com você, mas não costuma trazer assuntos muito polêmicos para dentro da prova. Então, o que você precisa conhecer é bem o edital, é conhecer a letra da lei, é conhecer os entendimentos jurisprudenciais e súmulas envoltas dentro de cada caso. Gostou do evento? Dá o seu like,
Deixa nos comentários aí o que você achou, deixa nos comentários alguma dúvida aí que você tenha, porque o nosso tempo é limitado e não dá para falar sobre tudo e qualquer tipo de assunto em um único evento, né? Então a gente acaba aqui dando uma resumida em alguns tópicos, mas se você se interessou por algum assunto, é só colocar nos comentários que a gente vai avaliar e aí a gente traz aí um próximo evento esse assunto para você com uma profundidade maior, tá bom? Agora, eu quero convidar você a nos seguir aí nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, acesse o site lá do Qualis Concursos, a gente vai ter um simulado muito bom agora para o TCM São Paulo, vai lá, se inscreve, participa, saia na frente, meu amigo, não deixa para amanhã não. Era isso que eu queria conversar contigo então. Agora, eu desejo a você aí de casa, antes de eu me despedir, eu quero dar um recadinho importante também para você. Agora, em dezembro, nós vamos ter um workshop gratuito, tá certo? Um workshop gratuito de Direito Constitucional, onde eu, professor Evandro Musi, vou resolver aí, em conjunto com vocês, algumas questões de direito constitucional. Dá uma olhadinha lá no site do Qualis Concursos, pega maiores informações. Esse curso ele é um curso ao vivo, então você vai poder interagir com o professor, vai poder tirar as dúvidas ali diretamente com o professor. Então por isso que é importante que você se inscreva antecipadamente, porque as vagas são limitadas. Não dá para a gente colocar lá 100 alunos dentro da sala, porque senão a gente não consegue interagir, não consegue tirar dúvidas de todo mundo. Então participa aí desse workshop, pega maiores informações de como se inscrever nele, tá? Acessa lá o site do Qualis Concursos, manda e-mail para qualisconcursos@gmail.com que a gente vai resolver as suas dúvidas. Agora eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo, hein? É isso aí, vai estudar. Larga essa internet e vai estudar. Até mais.